Boa noite, pessoal. Primeiramente, quero agradecer a presença de todos hoje nesse webinar, nessa live nossa aqui. Hoje vai estar presente comigo nessa apresentação, nesse material aqui, a Jéssica, que é do nosso suporte técnico, né? Ô, Jéssica, dá um alô pro pessoal. Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos ao nosso webinar. Eu estarei representando o time de suporte durante a propaganda eleitoral. Também vai estar junto com nós aqui a Nilda, que prestou consultoria e nos ajudou na elaboração. Ô, Nilda, dá um tchauzinho. Então, pessoal, a gente sabe que as emissoras de rádio e TV, agora nesse período de eleitoral, elas são as grandes estrelas. Ô, Marcelo, mas por que tu fala isso? Mas porque a emissora de rádio e TV, a gente imagina um período eleitoral sem vinculação, né, de mídia na emissora de rádio e TV. Como a gente chegaria a conhecer as propostas, os projetos, as ideias desses candidatos que estão concorrendo à eleição, né? Por um outro, a gente sabe que isso aí, a emissora de rádio e TV acaba prestando um grande serviço para toda a sociedade. Mas, de outro modo, a gente também sabe que traz um grande fardo, né, para toda a equipe da rádio, para toda a equipe da TV. E até em questão disso, foi levantado o desafio pela diretoria da empresa, sabendo desses gargalos, dessa questão do suporte, de como aumenta a demanda nesse período eleitoral, né? Porque há muitas informações encontradas de como fazer essa distribuição, enfim, de vários assuntos relacionados ao período eleitoral. A gente, ao longo desses 3 últimos meses, desenvolvemos esse material e o nosso intuito é que ele possa estar aliviando um pouco o fardo de vocês, com várias informações. Uma primeira parte aqui eu vou dar uma apresentação geral sobre ele, né, esse material, e depois a Jéssica vai conduzir uma parte mais técnica, ok? Também lembrando, pessoal, vocês podem deixar ali no chat aqui do YouTube as perguntas ou dúvidas que vocês tiverem, que no final de toda a apresentação a gente vai estar respondendo. Também um detalhe importante, né? No chat do YouTube vai ser exibido um link, tá? Que é um formulário. Esse formulário, vocês podem estar preenchendo eles, vai ter o e-mail de vocês ali, e depois a gente vai poder estar enviando esse material. Então, vocês não precisam ter aquela preocupação, eu vou anotar tal informação que é importante aqui agora, Marcelo, para mim. Vai devagar, Marcelo, não vai tão rápido. Não, depois a gente vai estar enviando. Se você tiver pressa, ou às vezes algum conhecido, amigo, que queria estar presente, queria ter esse material, você pode também, no site da Young Tech, tem um linkzinho para WhatsApp, tá? Vocês podem mandar um alô para mim ali, que eu posso estar encaminhando também para vocês. E também aqui na live, vocês vão ver ali que no sobre a live, vai ter várias informações importantes ali, vários links que estão relacionados a essa apresentação. Aqui a gente aborda um pouquinho que são as leis que estão nesse momento do período, né, que estão relacionadas a esse momento eleitoral. Então, eu não vou citar uma por uma, para a gente ganhar um pouquinho de tempo quanto a isso, porque a parte mais importante vai ser a parte de distribuição. Mas, como vocês vão ter esse material, se depois, caso quiser fazer uma pesquisa, né, serve também para vocês já ter uma base. O ressarcimento fiscal também é um ponto importante, né? Se a emissora de rádio, né, e a emissora de TV também, cumprir com os requisitos que é solicitado, ela tem o direito ao ressarcimento fiscal. Como isso aqui, esse tema específico, o ressarcimento fiscal, é um tema que abrange, se nós ficássemos nisso aqui, a gente ia levar 1 hora, 2 horas falando todos os processos que permeiam esse ressarcimento fiscal. A gente separou aqui nesse link, vocês podem verificar aqui, cartilha de ressarcimento fiscal. Então, quando vocês receberem o material, vocês podem clicar nesse link, vai ter todo um processo, tá? É um material que foi desenvolvido, que tem todo o processo, todas as informações relacionadas para que a emissora possa exercer esse direito do ressarcimento fiscal. E também, lembrando novamente, que ali na parte sobre da live também tem esse link, ok? O período de veiculação, pessoal, inicia o primeiro turno no dia 9 de outubro e vai até o dia 12 de novembro. O segundo turno ele inicia no dia 20 de novembro e vai até o dia 27 do mesmo mês. A gente sabe que todas as emissoras de rádio e TV são
tem a obrigatoriedade de estar veiculando isso aí, né? Infelizmente, né? Alguns, puxa, isso aí é chato essa época. Mas tem um detalhe importante que as comunitárias também e os canais de TV por assinatura. A propaganda em rede em bloco. Aí a gente chega aqui, né? Imagina o OPEC. Poxa, Marcelo, se fosse só esses 10 minutos aqui, não, dá para encarar, né? Talvez eu não precisava estar agora nessa terça-noite aqui, 7 horas depois do expediente, vou assistir esse webinar aí sobre como fazer a distribuição, o que vai me ajudar nesse período eleitoral. Mas, infelizmente, a gente sabe que o problema está um pouquinho mais ali à frente, né? Então, o formato do primeiro turno são 2 blocos diários de 10 minutos, de segunda a sábado para prefeito, né? Das 7 às 7h10 e das 12 às 12h10. O segundo turno tem o mesmo formato, claro que apenas nas cidades onde houver esse segundo turno. E é aqui que é a parte assim, ó, que a gente podia cortar, né, da apresentação, a parte bomba, né? Aquele desafio aqui que é o PEC, quando olha isso aqui... Marcelo, 70 minutos diários, o que eu vou fazer? Como é que eu vou encaixar isso aqui na minha grade? Olha, infelizmente, nós não vamos ter nenhuma solução aqui de milagrosa, ok? Só que assim, no decorrer da apresentação, depois da parte da Jéssica, a gente vai mostrar as formas como vocês podem fazer a distribuição também, que é bem chata, né? Tem várias regras e critérios. Ok? Aqui também é aquela parte que a OPEC vai ter que se reunir com o coordenador, né, da rádio, que cuida da plástica da rádio, porque em certas rádios vai ter que fazer alguns ajustes para que consiga encaixar esses 70 minutos diários, né? No segundo turno, alivia um pouco, vai para 25 minutos diários de segunda a domingo. O tempo das inserções, elas são de 30 segundos ou 60 segundos, né? Dividido em 3 blocos. Do da manhã, das 5 às 11, o da tarde, das 11 às 18, e o da noite, das 18 às 24. Até um pontinho importante que eu já estava me esquecendo. O tempo das inserções de 30 segundos ou 60 segundos, sempre é importante que a OPEC faça uma conferência no recebimento. Marcelo, pô, mas que chato, tu vai trazer alguma coisa boa para mim ou tu só vai me dar mais trabalho? Pois é, infelizmente... vai ser importante que tu verifique todo esse áudio, se o áudio está certinho, 30 segundos, se eles deixaram até o claquete ali no áudio, né? Então tem que fazer a edição, porque depois, lá na frente, vai te ajudar no teu trabalho. A propaganda da internet, a gente traz essa a título de informação. Claro que, às vezes, algumas emissoras de rádio aqui, tem clientes que estão presentes aqui, que já têm 10 eleições, né? Já participaram de várias, já tem muita experiência. Então, para esse serve a título de uma revisão geral, nessa parte primeira que eu estou apresentando. Tem muitos clientes também que a gente sabe que são novos, né? Talvez é a primeira eleição, ou a segunda, ou a gente acaba tendo dúvidas, porque é uma parte bem específica e chata desse ano, assim, que é da programação, né, da rádio, de distribuição. Então, essa parte de propaganda na internet é muito importante, que a gente sabe que algumas rádios, a OPEC até cuida das mídias sociais, né? Ou se a OPEC não cuidar, falar para o gestor das mídias sociais, seja ele o Facebook da rádio, né? A página da rádio, o Instagram, o site também, o canal do YouTube, é só para a gente lembrar, não pode aparecer nada. O Marcelo é candidato, ele gravou um vídeo antes, ele gravou ali, sei lá, uma participação, e aí a gente acabou, né, publicando isso aí nesse período eleitoral. Não pode, infelizmente não pode, é bom a gente cuidar disso aí, para que depois não sofra nenhuma sanção, nenhuma multa, não se incomode com isso. Até nisso aí tem um pontinho, aconteceu aqui em Joinville, uma pessoa que acabou gravando um áudio, uma rádio, né, vinhetas, assim, gravou alguns áudios. E ela se candidatou para o cargo de vereador, e essa pessoa, depois de ter algumas informações, entrou em contato com a rádio, olha, vocês removem, vocês façam a remoção desses áudios aí em período eleitoral, porque a rádio pode sofrer alguma sanção, e tanto a mim também pode ser cassada a minha candidatura também. Então, fica a título de conhecimento. Lembrando, pessoal, que esse material, fique tranquilo, vocês vão receber ele pelo WhatsApp, pelo e-mail, pode deixar que depois vocês vão receber tudo isso aí. E também, essa live está sendo gravada. Então, esse material, até legal,
porque vocês já estão no nosso canal do YouTube. Se vocês quiserem clicar ali em seguir, ativar o sininho, para quando tiver... Porque no nosso canal tem vídeo de várias partes, vários detalhes do nosso sistema, várias questões assim que posso até estar contribuindo com vocês no dia a dia. Então já fica a dica para vocês. Aqui a gente tem um exemplo de plano de mídia, é aquele plano único que a gente vai receber, né? No caso, como as eleições são regionais do TRE, esse plano de mídia é elaborado pelos juízes eleitorais e vocês podem ver que tem ali a sequência, né? 9, 10, 11, essa sequência é definida por sorteio. Então, esse é um detalhe importante, né? A gente lembra lá no início, lá, ressarcimento fiscal. Um dos pontos que é importante para você exercer o direito ao ressarcimento fiscal é que você cumpra à risca essa ordem, ok? Mas assim, lá na frente a Jéssica vai falar mais sobre isso. Aqui, pessoal, é a parte de pedido de inserção, né? Como é que a gente vai receber dos partidos e coligações esse material? A gente pode receber esse material, seja entrega física, né? Um impresso, né? Ou via eletrônico por e-mail. Hoje em dia, acho que talvez a grande maioria mande por e-mail, né? Não a via física. E tem um detalhe, uma regra geral seria que essa entrega, né? O OPEC receber esse material seria até as 14 horas, né? Da véspera da veiculação. É importante que vocês verifiquem a regra de cada cidade, o que foi estabelecido para cada cidade. Eu falo isso porque aqui em Joinville, por incrível que pareça, foi estabelecido, olha, para ferrar os OPEC, né? Só para dar mais trabalho para os OPEC, foi estabelecido até às 16 horas. Imagina, sexta-feira, né? Chegam os materiais, às 16 horas, uns 3, 4 partidos desorganizados, resolvem enviar para a rádio, 3h40, 3h45, quase 16 horas, para o OPEC na sexta-feira. Ninguém merece, né? Mas, infelizmente, né? É o limite, é o que foi estabelecido. Só que também serve para a rádio e para vocês terem conhecimento de que vocês também podem exercer a sua parte. Porque a gente pensa assim, é tanta coisa cobrada da rádio nesse momento, ou da emissora de TV. Olha, se por exemplo você esqueceu algum áudio do partido B, né? E o partido A você veiculou tudo. O partido B vai dizer, você está ajudando o partido A porque você esqueceu um áudio, né? É uma pressão muito grande, né? Para todo o pessoal que está responsável por essa distribuição. Mas também um direito que tem a rádio, quem está responsável por isso, o OPEC, é que se, por exemplo, for estabelecido até as 14 horas, a partir desse horário ali, você tem o direito de não aceitar receber. Ok? Pessoal, aqui é um exemplo do mapa de mídia, né? Eu vou só falar um pouquinho sobre ele, mas a Jéssica mais lá na frente vai mostrar mais detalhado tudo isso para vocês. Vocês podem ver que tem o bloco 1 da manhã, o bloco 2 da tarde, né? O terceiro bloco, tem a posição, então ele está bem descrito ali. Mas, como eu repito, a Jéssica vai falar melhor depois. Aqui, pessoal, é só um lembrete para nós, porque o Marcelo acaba falando demais e esquece, tá? Isso aqui botaram dúvidas bem grandes aqui, porque assim, se vocês tiverem alguma dúvida no decorrer aqui da apresentação, vão deixando já no chat, a gente vai relacionar e vai responder essas perguntas ao final. E agora, pessoal, eu vou deixar aqui a Jéssica dando continuidade na apresentação, ok? Então vamos lá, pessoal. Como o próprio título aqui já diz, né? O objetivo dessa apresentação é otimizar o trabalho e a vida do OPEC durante esse período que, digamos assim, é tão delicado, né? Marcelo deu uma assustada aí com vocês, mas vamos lá, tem solução. De primeiro aqui, para dar início, eu preparei algumas dicas, tá? Que facilitam esse processo diário aí para vocês. A primeira dica que eu trago aqui é renomear esse material. Renomear o spot, o material recebido diariamente, né? Como vocês vão receber diversos materiais por dia, então uma sugestão aqui que eu dou por questão de organização é renomear esse material. E uma dica que é colocar a coligação, o partido referente a ele, né? O cargo, esse ano para prefeito ou para vereador, e o título desse material. Esse título aqui vem especificado lá no mapa de mídia, quando eles entregam. Uma segunda importantíssima dica, conforme o Marcelo já falou aí anteriormente, é ouvir esse comercial antes de lançar ele no ar. Fazer edição, tá, pessoal?
Pode ser que esse material venha com tempo a mais, tempo a menos, um silêncio no fundo dele, enfim, uma infinidade aí de erros que podem causar transtorno para vocês. E a terceira, a título de organização aqui, né, é criar pastas com os planos de mídias e spots de cada coligação. Então, eu vou criar pastas, subpastas de cada partido referente com seus planos de mídias e spots. Próximo slide aqui é uma prévia, tá? Das 3 formas de distribuição que nós viemos testando no decorrer dos dias, tá? Aí eu vou ressaltar aqui para vocês, elas não são as 3 únicas formas, podem ser que o OPEC, que já tenha contato com a propaganda eleitoral, faça de uma outra forma, mas digamos que elas são as formas mais fáceis, digamos assim, mais simples, tá? Então vamos lá. A primeira forma é a substituição do spot institucional. Vou lá no meu manager, né, meu cadastro de cliente, vou cadastrar um novo cliente referente a essas eleições. Aqui no meu print, como exemplo, eu estou utilizando um único cliente, o cliente aqui de nome Eleições Municipais 2020. Mas também vou deixar claro para vocês que ambas as formas elas funcionam para um ou para 2 clientes. 2 clientes seriam, então, um cliente para o cargo de prefeito e outro cliente para o cargo de vereador. Nessa forma em específico, eu estou utilizando um único, tá? Para ambos os cargos. Fiz o meu preenchimento, cadastrei todo o meu cliente. Eu vou lá no meu gerenciador de contratos, vou criar um novo contrato para todo esse período eleitoral, com data de início no dia 9 de outubro, agora na sexta-feira, e data de término no dia 12 de novembro. Claro, essa data aqui é referente ao primeiro turno, né? Para todos os dias da semana. Então, a propaganda em forma de inserções, ela vai veicular na rádio de segunda a domingo. Então, o meu contrato também vai precisar especificar esses dias da semana aqui. Fiz todo esse processo, cadastrei o meu contrato. Eu vou precisar gerar um novo material para ele. Clicando aqui em novo material, o sistema vai abrir para mim essa outra janela. Eu vou precisar alterar o horário inicial e o horário final que o sistema estabelece, tá? Como a propaganda eleitoral, o primeiro bloco tem início às 5 da manhã, então eu venho aqui e defino 5 da manhã. E o horário final, o último bloco, o terceiro bloco, finaliza meia-noite, eu vou colocar aqui 23h59. Claro, para não confundir, o sistema não se perder ali com o roteiro do próximo dia, tá? Aí aqui eu vou utilizar regras por inserção. Vou inserir 3 regras baseadas na quantidade e horário de cada bloco de audiência. Tá, Jéssica, o que significam essas regras por inserção? Ela é uma função utilizada aqui dentro do Manager para o sistema realizar a distribuição da quantidade exata, então eu defino uma quantidade exata entre esses horários específicos que eu determinei. Então aqui como exemplo, eu quero que o sistema distribua para mim do bloco das 5 até as 11, 9 inserções. Então eu venho aqui e insiro uma regra referente a isso. Quero que ele distribua mais 9 inserções entre as 11 e as 18 horas, horário referente ao segundo bloco. Insiro uma outra regra, e assim por diante. As 3 regras, no caso, né? Aí vocês podem observar aqui pela imagem também, que eu coloquei uma diferença de 1 minuto entre o segundo e o terceiro bloco. Coloquei aqui 11h01 e as 18h01. Por quê? Para o sistema não acontecer de repetir o mesmo break, tá? Então eu coloco essa diferença, faço essa diferença de 1 minuto. Ah, tá, e lembrando também que pode ser que determinado OPEC, determinado usuário que vai fazer esse lançamento, não tenha acesso, visualização dessa função, tá? Essa função aqui é utilizar a regra por inserção. Então é só entrar em contato aqui com a equipe de suporte, é uma permissão referente a cada usuário e nós habilitamos elas para você. E daí eu falei nessa quantidade de inserções diárias, né, para cada bloco, mas aonde eu encontro essa informação? Essa quantidade de inserções diárias, tá, pessoal? Ela é definida lá pelos planos de mídia. Esse plano de mídia, conforme o Marcelo falou um pouquinho antes ali, ele é disponibilizado pelo site do TRE ou também vai ser enviado por e-mail. E ele já tem ordem inicial e final definida. Então, esse plano de mídia vocês vão receber, ele já vai ter início no dia 9 de outubro, agora dia 9 de outubro, e vai ter sequência até o final de outubro. Aí eu separei aqui por cores, para a gente conseguir entender um pouquinho melhor, conseguir decifrar essas informações, tá? Estou utilizando aqui um plano de mídia das eleições de 2018
só para o cargo de presidente, tá? Então, vocês podem observar aqui que as inserções são bem menores, tá? Para esse ano, como é cargo de vereador e prefeito, são muito mais candidatos, né? Então, essas inserções vão aumentar muito mais. Aí, voltando aqui, se vocês puderem observar, no bloco 1, se eu verificar essa questão da sequência aqui e contar essas inserções, das 5 até as 11, eu tenho 9 inserções. No segundo bloco, das 11 às 18, contando também essa sequência, eu tenho mais 9 inserções. E no terceiro e último bloco, visualizando essa sequência, eu tenho um total de 10 inserções. Aí, somando tudo isso, né, eu possuo um total de 28 inserções diárias. Conforme eu falei, estou utilizando um mapa de mídia das eleições para o cargo de presidente. Essas inserções vão ser muito maiores para esse ano. Então, somando aquilo ali, 9 inserções no primeiro, mais 9 no segundo e 10 no terceiro, eu tenho um total de 28 inserções diárias. Preciso definir isso para o meu sistema também. Lembrando que nem sempre elas vão ser só 28, elas não são fixas. Hoje eu posso ter 28, amanhã eu posso ter 30, amanhã eu posso ter 25, enfim, elas alteram, tá? Então tem que ficar bem atento ao plano de mídia nessa definição de inserções. E se eu precisar alterar essa inserção, né? Eu venho aqui na minha janela de item do contrato, clicando com o botão direito na data que eu desejo alterar, o sistema vai oferecer para mim aqui uma função, alterar número de inserções. Clicando ali, eu estabeleço a quantidade que eu quero definir para aquele dia. Fiz isso, aí lá no meu comercial, onde eu vou definir o meu comercial para ser lançado, nessa forma, eu vou utilizar um único spot institucional. O que seria esse spot institucional? É aquele spot que fala horário reservado à propaganda eleitoral. Vou definir esse único comercial para esse momento, somente ele. O sistema vai fazer o quê? Ele vai reservar para mim o espaço nos breaks para todo o período, até lá dia 12 de novembro. Então, vou fazer esse lançamento até para o dia 12 de novembro. Vou lá em controle e saída, né? Vou efetuar um lançamento com distribuição automática. O sistema que vai escolher os horários que ele vai distribuir para mim, baseado lá nas regras de inserções. Por isso que é bem legal aquela função ali de regras por inserção. O sistema obedece para mim aquela definição. E fazendo isso, ele vai fazer toda a distribuição para todo o período, né? Vocês podem observar que vai demorar, tá? Dependendo da quantidade de inserções diárias, eu fiz testes aqui com planos de mídia para o cargo de prefeito e vereador. Tem dias que tem 140, 150 inserções, entendeu? Então o sistema vai demorar 15, 20 minutos, às vezes até mais, tá? Para fazer toda essa distribuição. Claro, porque a gente está fazendo essa distribuição desde o dia 9 lá até o dia 12 de novembro. E aí, nesse método, vai ser necessário substituir esse spot padrão, que eu defini, né, só para reservar os meus breaks, pelo spot recebido de cada coligação diariamente. Então, ele não vai tocar esse horário reservado à propaganda eleitoral aqui. Isso eu fiz só para reservar os meus horários de break. Tá, Jéssica, e como que eu decifro as informações? Como que eu sei qual vai ser o spot veiculado naquele determinado dia, naquele determinado horário? Então, serão utilizados por vocês, OPEC, duas planilhas. A planilha geral, que a gente já comentou ali anteriormente, né? Que é aquela planilha que tem ordem inicial e final já definida. E os mapas de mídias que são entregues por cada coligação diariamente. Então, exemplo, a coligação para unir o Brasil vai me enviar um mapa de mídia para aquele dia específico. A outra coligação, o Povo Feliz de Novo, vai me enviar um outro mapa de mídia referente àquele dia. E daí aqui eu vou explicar como que a gente define essa sequência aqui para vocês. Eu tenho como exemplo a coligação para unir o Brasil, lá do plano de mídia de presidente. Eu tenho 13 inserções distribuídas aqui no dia 6 de setembro, nos 3 blocos de audiência. Então vamos lá, destaquei também por cores para ficar um pouquinho mais fácil. A coligação para unir o Brasil, na primeira sequência, quando ela for veicular, ela vai me definir aqui através do mapa de mídia qual spot ela quer que deseja que veicule naquele momento. Então aqui, exemplo, a coligação para unir o Brasil, no primeiro momento que ela for veicular, ela me definiu através do mapa de mídia que ela quer que toque o spot 13. No segundo momento, quando ela for veicular, ela quer que toque o spot 7.
Na terceira posição, claro, aqui vai estar vazio porque não é o momento dela tocar, é outra coligação, é a ordem de outro partido. E assim por diante, tá? Através do mapa de mídia, ela vai definir para mim, nos 3 blocos de audiência, quais são os comerciais que ela deseja veicular naquele dia, naquela posição. Aí o que eu preciso fazer, né, para eu não me perder? Vai ser necessário dessa forma, tá? Eu vou precisar catalogar essa planilha. Essa planilha geral, eu vou ter aqui impressa na minha mesa, junto com o meu mapa de mídia. O meu mapa de mídia vai complementar essa planilha. Então, eu vou precisar escrever manualmente, do lado de cada coligação, o comercial que ela escolheu para veicular naquele dia. Então, eu cataloguei a minha planilha, né? Baseada lá no meu mapa de mídia, fiz toda essa descrição. Aqui é um outro exemplo só de outra coligação que eu trouxe para vocês, para ficar um pouquinho mais fácil de entender. A coligação O Povo Feliz de Novo, da mesma forma, tá? Ela vai definir aqui para mim, na posição, quando ela for veicular, o comercial que ela deseja tocar. E assim por diante. Vem essa definição nos 3 blocos, tá? Cataloguei também a minha planilha dessa coligação, né? E aí recebi meus spots, já renomeei eles, enviei para o Sysrad, fui lá enviar para, atrelei a esse cliente. Eu preciso fazer a substituição, né, desses comerciais. Conforme eu falei, não vai tocar aquele comercial que eu defini lá como padrão. Então eu venho aqui na minha tela de distribuição do Manager, através dos 3 pontinhos aqui, ó, clicando neles, o sistema abre para mim uma janela de alteração de comercial. Então, com a minha planilha catalogada aqui do lado, já fiz todo esse trabalho, né? Eu venho aqui, filtro, digito o comercial que eu desejo substituir, dou um OK e o sistema já faz essa substituição para mim. Aí uma dica que eu dou para vocês quando for fazer isso, tá? Como essa substituição vai ser feita diariamente, eu vou precisar fazer esse processo todos os dias, eu vou utilizar o filtro por data. Então, eu seleciono aqui filtro somente, o dia que eu estou realizando, aqui como exemplo o dia 9, né? Filtro pelo dia 9 e ele vai listar só para mim os comerciais e as distribuições do dia 9. Para não ficar confuso, né? Não se perder, não listar todos aqueles comerciais, né, referentes a outros dias. Então, é a dica que eu dou bem importante para vocês, utilizar esse filtro por data. Outro passo bem importante também, pessoal, ficar atento à ordem dos comerciais quando eles repetirem o mesmo break. Em exemplo aqui, vamos supor, o primeiro comercial, minha primeira distribuição, 4 comerciais políticos vão veicular no break das 6 horas. Eu vou precisar alterar aqui essa ordem de comercial. Por quê? Ela nunca vai poder ficar com a mesma numeração aqui, nunca com a mesma ordem. O sistema pode acontecer de se perder e o comercial lá da 4ª posição veicular em 3º, veicular em 1º, enfim. Então precisa, tá, fazer essa diferença de numeração aqui. Até porque essa sequência ela tem que ficar exatamente definida conforme o plano de mídia. Fiz toda a minha substituição, né, referente àquele dia, referente aqui ao dia 9 como exemplo. A minha distribuição dentro do Manager precisa ficar exatamente igual à minha planilha catalogada. Então, eu preciso fazer essa conferência, né? Verifico, estou com a minha planilha aqui do lado, verifico se a minha distribuição dentro do Manager está de acordo com ela veiculada. Fazendo tudo isso, aquela substituição diária ali está correta. E agora aquela hora, né, pessoal, que vocês olham essa imagem aí do PEC, meu, isso aí é o que vocês iam nos ajudar. Vocês iam trazer uma forma mais fácil, ia trazer um momento um pouco para a gente ter um alívio agora em relação a essas eleições. Mas calma, essa é a primeira forma, tem mais 2 ainda, e eu acredito assim que ao final da apresentação, ou depois com o tempo mesmo, vocês vão conseguir identificar qual que se adequa melhor à forma de trabalho de vocês. Beleza? Pode continuar, Jéssica, não te interrompo mais. E lembrando, né, pessoal, esse material vai ficar disponível, então se vocês tiverem qualquer dúvida, vão ter acesso ao tutorial. E lembrando também, né, que a nossa equipe de suporte, ela está bem preparada para auxiliar vocês em qualquer dúvida que vocês tiverem. Vocês não estão sozinhos nessa. Então vamos lá, para a segunda forma. A segunda forma é a inserção dos comerciais em sequência. Conforme eu falei anteriormente, ambas as formas, elas funcionam tanto para um ou para 2 clientes. Essa forma específica, tá? Quem optar por ela, uma dica que eu dou é criar 2 clientes e 2 contratos. Então, aqui como exemplo, eleições 2020 para o cargo de prefeito,
criei o meu cliente para esse cargo e criei outro cliente para o cargo de vereadores. Fiz esse processo, vou precisar, claro, gerar 2 contratos, né? Um para cada cargo, ambos com data de início no dia 9 de outubro, data de término no dia 12 de novembro, referentes ao primeiro turno. E os dias da semana, de segunda a domingo, vai veicular essas inserções na rádio. Aqui, como exemplo, eu vou abordar somente o contrato para o cargo de prefeito, mas é claro que o mesmo processo vai funcionar para o cargo de vereador. Fiz o meu preenchimento do meu contrato, vou criar um novo material para ele. Aqui nessa forma, eu não vou só alterar o horário inicial e o horário final conforme os blocos de audiência, eu vou precisar também alterar a data inicial e a data final. Por quê? Essa forma, nós vamos precisar gerar novos materiais diariamente. Então, horário inicial, data final 9 de outubro, data final 9 de outubro. Amanhã, no dia 10, vou precisar gerar um novo material, fazer o mesmo processo para o dia 10, né? Vou criar aquelas 3 regrinhas lá baseadas na quantidade e horário de cada bloco de audiência. Aqui em material de distribuição, eu vou definir aquela quantidade diária, né? Aquelas inserções diárias. Aqui eu estou utilizando aquele plano de mídia que é só para o cargo de presidente. Então, o total lá, conforme eu mostrei anteriormente, são 28 inserções diárias, né? E aqui em comercial, eu não vou inserir aquele spot padrão institucional. Aqui, eu já cataloguei minha planilha, fiz todo aquele processo. É necessário também, tá, pessoal, nesse método, catalogar minha planilha. É um processo chato, mas infelizmente é necessário, para vocês não se perderem nessa sequência. Então, selecionei o primeiro comercial, referente àquele primeiro dia, né? Estou aqui com a minha planilha do lado, acompanhando ela. Inseri o primeiro comercial, adiciono, próximo comercial e assim por diante. Vou precisar ir adicionando aqui pela tecla de adição todos os comerciais para aquele dia. Fiz tudo isso, listei lá todos os meus comerciais daquele dia, vou gerar o controle saída, efetuar o lançamento também com distribuição automática, nunca vai ser manual, a distribuição vai ser automática porque o sistema vai escolher para mim os horários, né? Ele vai se basear nas regrinhas de inserções. E daí o sistema vai fazer essa distribuição para mim, já conforme minha planilha catalogada, né? Eu já defini isso ali nos comerciais anteriores. Aí, claro, óbvio, fazer a conferência, né? A minha distribuição dentro do manager precisa ficar exatamente igual ao meu plano de mídia catalogado. E vou precisar repetir esse mesmo processo para todos os dias. Claro, respeitando daí, né? A nova sequência, os novos spots recebidos diariamente. Forma 2 finalizada. Vamos lá para a terceira forma, terceira e última forma. São cadastros de spots fictícios e substituição diária deles. Também o mesmo processo, né? O primeiro passo, cadastrar o meu cliente referente a essas eleições. Aqui eu estou utilizando um único, tá? Para prefeito e para vereador. Criar um novo contrato para todo esse período eleitoral, baseado lá na data do primeiro turno, para todos os dias da semana. Esse é um padrão, então todas as formas vão utilizar sempre esse padrão, tá? Aí, nesse método de distribuição, nós vamos criar comerciais fictícios referentes a cada coligação, para ambos os cargos. Como que vai ser feito esse cadastro desses comerciais fictícios? O que seriam esses comerciais fictícios? São comerciais nulos, eles não existem. Nós que estamos criando eles. Então, aqui pelo botão de novo comercial, clicando no botãozinho aqui, novo comercial, o sistema vai perguntar para mim o tempo desse meu comercial. Por padrão, 30 segundos. Defino 30 segundos. A próxima janela que vai abrir é para eu definir o nome desse meu material. É aqui que eu vou inserir esses comerciais nulos. Então, aqui como exemplo, vou cadastrar nulo, PSL, partido coligação, cargo prefeito. Ok, vou criar um próximo material, nulo, PSL, cargo de vereador. Vou fazer isso, tá, pessoal, para todas as coligações. Tá, Jéssica, como que eu sei, né? Quantas coligações, quais são essas coligações que vão veicular durante o meu período eleitoral? O TRE disponibiliza tanto aquele plano de mídia e listagem, que nós mostramos ali anteriormente, como ele disponibiliza esse plano de mídia aqui, que é o chamado plano de mídia por DRAP. A legenda desse plano de mídia lista para mim todas as coligações referentes ao meu período eleitoral. Então, eu posso me basear por essa legenda para fazer o cadastro desses comerciais. Então, utilizando aqui como exemplo, né?
Nulo, Unidos para Transformar o Brasil, prefeito. Nulo, Unidos para Transformar o Brasil, vereador. E claro, para toda a listagem, né? Para todas as coligações, eu vou precisar fazer isso. Essa forma ela leva um pouquinho mais tempo para cadastrar esses comerciais fictícios, nulos, mas vocês vão observar depois que ela se torna um pouquinho mais fácil, tá? No momento da substituição. Cadastrei todos os meus spots, né? Nulos. Vou gerar um novo material para o meu contrato. Novamente, né? Lembrando, alterar o horário inicial e final, referentes aos blocos de audiência, e também utilizar as regrinhas por inserções, para o sistema fazer para mim a distribuição conforme eu estabeleci aqui. Aí lá em material de distribuição, quando for para selecionar o comercial referente a esse contrato, eu vou selecionar, adicionar todos os comerciais com título de nulo. Foram todos esses comerciais que eu cadastrei anteriormente, no caso, né? Então, eu venho aqui, seleciono o comercial nulo, adiciono e vou assim por diante, até o último comercial nulo. Aí, pessoal, não precisa se atentar à sequência, tá? Nesse momento. Não importa como vai ficar essa sequência. Mais pra frente, a gente vai precisar também organizar ela conforme o plano de mídia. Aí, listei, né, todos os meus comerciais, adicionei todos os comerciais fictícios lá, os nulos. Vou lá em controle e saída do meu gerenciador de contratos. Vou também efetuar o lançamento com distribuição automática e o sistema vai perguntar para mim qual o tipo de rotação que eu desejo selecionar. Ambas as 4 formas aqui, reiniciar, contínua, aleatória e distanciada, independente das formas, não vai influenciar. Então, vocês podem utilizar qualquer uma delas, porque nenhuma delas que eu colocar aqui vai respeitar o sorteio lá do plano de mídia, tá? Então, aqui eu utilizei a função reiniciar como exemplo. O sistema fez para mim essa distribuição, ele fez todo o lançamento, né, referente para todo o período. O que eu vou precisar fazer nesse momento? Essa forma é legal, lembrando que eu consigo fazer todas essas tarefas aqui antes mesmo de receber meus mapas de mídia. Então, antes mesmo de a coligação me enviar o mapa de mídia, me enviar o spot, eu consigo já organizar, fazer esse adiantamento dessas tarefas aí, né? Então, voltando, o sistema fez para mim o lançamento dos comerciais. Aqui, eu já vou organizar por sequência, utilizar lá aquela planilha geral, né? Vou organizar por sequência essas coligações. Aí, uma dica aqui, também utilizar o filtro por data, para vocês não se perderem, para o sistema listar somente aquele dia ali. E já posso também adiantar e definir aquela ordem dos breaks lá, quando acontecer de repetir o mesmo horário, lembra? Nunca deixar com a mesma sequência, nunca deixar com a mesma numeração. Então, eu já posso, então, adiantar a sequência das coligações, alterar a ordem de break. E daí vocês podem estar se perguntando aqui, né? Ah, a minha tela, o meu manager que eu uso, não é dessa forma, não tem todos esses filtros aqui, né? Não tá igual. A equipe de desenvolvimento, pensando na dificuldade do OPEC nesse momento, ela disponibilizou, tá? Uma nova versão de aplicativo do Manager que disponibiliza todos esses filtros aí, todas essas customizações, tudo para facilitar um pouquinho aí, para ficar um pouco mais fácil, né? Esse processo. Aí também é só entrar em contato com a equipe de suporte se vocês precisarem, a gente vai estar disponibilizando essa nova versão daqui para frente. Aí continuando, né? Recebi todos os meus mapas de mídia, né? Deu o horário lá estabelecido, recebi eles, recebi meus spots, renomeei, ouvi, enviei para o Sysrad. Vou precisar fazer a substituição. Claro, óbvio, não vai para o ar aquele comercial nulo que a gente definiu. Aí foi apenas uma organização, né? Uma prévia. Então, aqui pelo botão de substituição, aqui no item de distribuição dos materiais, clicando nele, o sistema vai abrir para mim essa tela de substituição. Aqui também, pessoal, vou utilizar o filtro entre datas específicas, porque eu vou estar substituindo somente para um dia. Essa substituição, em todas as formas, ela é diária. Então, selecionei aqui início, dia 9, término dia 9. Entre horários específicos, o sistema, ele já, por padrão, ele já se baseia, ele já verifica os horários que eu tenho de distribuição e já lista ali para mim. E aqui em comerciais do cliente, vai listar para mim todos os comerciais atrelados a esse cliente. Então, todos os comerciais que vocês foram lá, enviaram para o Sysrad e atrelaram a esse cliente
de eleições 2020, vai listar aqui. Então, vamos lá. Como que eu faço essa substituição? Coligação PSL, para o cargo de prefeito, me enviou um material, um mapa de mídia. E ela definiu, aí através do plano de mídia, que no dia 9 de outubro, ela quer que veicule o spot 9, o comercial 9. Como que eu faço isso? Venho aqui em filtro por nome, seleciono o comercial correto, o comercial oficial, que deseja veicular naquele dia, seleciono ele, dou um OK, e aqui o sistema vai pedir para eu informar qual comercial será substituído. É aqui que entra aquela questão do comercial nulo, comercial fictício que a gente cadastrou. Eu procuro aqui, referencio essa coligação, o spot correto com a coligação nula que eu cadastrei, dou um OK e o sistema vai substituir para mim, ele vai verificar em todos os horários que tem a coligação PSL, cargo de prefeito, ele vai inserir o comercial 9. Essas substituições vão ser realizadas, então aqui o sistema vai procurar durante todo o dia 9, aonde tinha inserção da coligação PSL e vai inserir aquele comercial 9, o spot 9, que é o que eles definiram para veicular naquele dia. Claro, vou precisar fazer isso não só para a coligação PSL, mas para todas elas que têm veiculação naquele dia. E no final de todas essas substituições, pessoal, claro, em nenhum momento vai poder ficar como nulo, com título de nulo aqui nessa distribuição do manager. E caso fique com título de nulo, é porque eu não realizei essa substituição. Ah, Jéssica, mas a coligação não me enviou material, ela não me enviou um novo spot para aquele dia. O que eu devo fazer? Ou veicula o spot, o material do dia anterior, sempre o último disponível na emissora, ou veicula o spot institucional disponibilizado pelo site do TRE, tá? Claro, isso no caso da não entrega do mapa de mídia ou spot referente àquele dia. Finalizei a terceira forma, tá, pessoal? Finalizo aqui a terceira forma. Deixo disponibilizado aqui para vocês um breve resumo de tudo que foi abordado nos slides anteriores. Conforme a gente já falou, vocês vão ter acesso, É só uma questão de dúvidas aí, se vocês tiverem alguma dúvida. E também eu trago aqui algumas vantagens e desvantagens de cada forma abordada. Nesse momento, pode ser que alguém já tenha se identificado, já tenha preferido alguma das formas. Então, aí, só para reforçar aí a ideia de vocês, algumas vantagens e desvantagens que vocês podem ter acesso depois também, tá? Em todas as formas. E lembrando, pessoal, talvez vocês estejam assustados, estejam com medo, mas a equipe de suporte está preparada, tá, para tirar qualquer dúvida, auxiliar vocês em qualquer dúvida que vocês tiverem referente a essa propaganda eleitoral, tá? A gente está disponível das 9 até as 18, com as 3 formas de atendimento, seja por telefone, pelo chat e pela plataforma de chamadas via e-mail. Pessoal, ao final dessa apresentação ainda, sei que vocês vão ter, como a gente falou antes, ter um tempo para analisar qual que é a melhor forma que se adequa à rotina de trabalho de vocês, Mas a gente espera que vocês estejam um pouco mais tranquilos, Ou já tenham uma ideia de como vão proceder para que fique mais fácil esse período, Esse é o nosso intuito com esse material, E agora a gente também vai seguir para as perguntas que foram recebidas ali pelo chat. Deixa eu só verificar a primeira pergunta. A pergunta do Moriel Reitz Ferreira. Boa noite. Gostaria de saber quais são as faixas horárias do bloco 1, 2 e 3 que aparecem lá no plano de mídia. Boa noite, Muriel, tudo bem? Então, as inserções elas são distribuídas em 3 blocos, tá? O primeiro bloco da manhã é das 5 até as 11, o segundo bloco, que seria o da tarde, é das 11 até as 18, e o terceiro bloco da noite é das 18 até a meia-noite. Esses são os 3 horários definidos. Vamos para a segunda. A pergunta do nosso amigo Borgonha, da Aquarela FM, ali dali e também de Barra Velha, e a Isabela da Mix de Bombinhas, tá? Às vezes deu um branco aqui. Não pude estar presente no webinar.
vocês vão disponibilizar o vídeo, como a gente falou assim desde o início, pessoal. Além desse material, vocês vão estar recebendo ele por e-mail, pelo WhatsApp. Vocês também vão ter esse vídeo, até é importante, reforçando. Faça a sua inscrição aqui no canal do YouTube, né, da Young Tech. A gente sempre traz novidades, né? Sempre tem treinamentos, tem detalhes do nosso sistema que pode estar auxiliando no dia a dia de vocês. Então é legal você estar fazendo a inscrição ali e vocês depois já ser disponibilizado esse vídeo já aqui para estarem até compartilhando com quem não pôde estar participando. Uma pergunta da Dayana Soares, da Estreito Jovem, né? Só uma dúvida. Na reunião com o TRE foi comentado que não poderia renomear o spot. Então, Dayana, a gente sempre deve seguir o que o TRE determinou. Lembra lá atrás que naquele início eu falei da regra das 14 horas e aqui em Joinville foi estabelecido às 16 horas? Então, por isso que é importante, né, que vocês façam uma consulta ao TRE. Mesmo a gente apresentou as nossas formas aqui, mas qualquer dúvida que seja em relação ao material, à veiculação ali, é importante você estar confirmando com o TRE para depois não ter nenhum contratempo em relação a isso. Oi, Dayana, e só reforçando ali, se realmente o TRE determinou que não poderia ser renomeado esse material, pode seguir conforme as recomendações deles, né? E essa questão de renomear seria apenas uma dica, tá? Na questão de organização mesmo. Mas se eles determinaram isso, pode seguir conforme determinação. Vamos para a próxima pergunta, Janicleia Bonin, né? A forma 2 não segue sequência de prefeitos e vereadores? Como definir a sequência se são contratos diferentes? Oi, Janicleia. Então, conforme pesquisas, o plano de mídia ele é disponibilizado tanto para os dois cargos, tanto para o cargo de prefeito ou vereador. Então, eles te dão essa opção, tá? Então, se você utilizar 2 contratos, tu vai fazer o lançamento só com o plano de mídia baseado em prefeito e depois vai fazer o outro contrato, a distribuição, né, com o plano de mídia referente ao vereador. E eu acho que, por enquanto, encerrou as perguntas. Assim, pessoal, ali no link vocês vão ver que tem um formulário ali onde que vocês vão estar respondendo para que vocês possam receber, quem quiser ter um certificado que participou desse webinar, né, que tem o conhecimento dessas formas de distribuição no Sysrad Manager, né? E ali também tem um campo para vocês, se tiver alguma dúvida, não quis perguntar agora, mas surgiu essa dúvida depois, puxa vida, faltou na live ali, eu não consegui perguntar isso aí. Além de você ter a nossa equipe de suporte presente por chat, por e-mail, telefone, por e-mail, você também pode, nesse campo ali, você pode fazer sua pergunta que nós vamos estar respondendo ela pelo e-mail, ok? E agora, então, em relação a todas as perguntas, a gente, em nome da Young Tech, a gente quer agradecer a presença de todos, né? De todos que se disponibilizaram em comparecer agora nessa terça-noite, reforçando de volta que o suporte vai estar à disposição. A gente sabe que é um momento bem crítico, um momento mais difícil. Pode surgir novas dúvidas, a gente vai estar à disposição de vocês. Tem o WhatsApp meu aqui também do comercial, vocês podem mandar um alô, o que eu puder estar ajudando, eu vou estar auxiliando também. Esse material depois vocês também podem mandar ali pelo WhatsApp, eu vou estar enviando, né? E agora a gente gostaria de agradecer a presença de todos, né, em nome da Young Tech, e também agradecer a todos que colaboraram para que a gente pudesse chegar com esse material para vocês. É isso, pessoal. Agradeço a atenção, né, a participação de todos. Espero que de alguma forma a gente tenha conseguido auxiliar vocês um pouquinho aí, né, com esse material. E reforçando novamente, né, estou à disposição, no meu time, a nossa equipe que fica à disposição para tudo que vocês precisarem. Obrigada por tudo. Valeu, boa noite.